Hoje é uma noite de festa. Você pode dizer amém por isso? Hoje é uma noite de festa em dose dupla, porque hoje nós desceremos 4 vidas nas águas do batismo. Aleluia! Que toda honra, que toda glória seja retribuída àquele que merece honra, que é o nosso Senhor Jesus. Os irmãos já estão ali, já preparados, coração a mil, já ansioso para descer as águas do batismo. Todas as vezes que alguém desce as águas do batismo, desce um velho homem, uma velha mulher e nasce uma nova vida. Hoje essa data, 10 de dezembro de 2023, será marcada na vida de vocês. Hoje é um novo nascimento. Hoje é um dia que vocês vão escrever ali na Bíblia, se você não tem, você coloca como capa de proteção do seu celular, do seu notebook, mas fica marcado 10 de dezembro de 2023 na vida desses irmãos, juntamente com os familiares deles aqui. Eu quero honrar a vida de vocês, dizer para vocês, para nós é uma grande satisfação receber vocês aqui hoje, numa noite de festa, numa noite que vocês vieram assistir os familiares de vocês, numa data tão importante. Hoje eles vão fazer uma aliança. Hoje eles vão publicar essa aliança. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, Marcos 16, que todo aquele que crer e for batizado será salvo. E todo aquele que não crer já está condenado. Então esses irmãos descerão as águas do batismo pelo simples fato que já creram, que já acreditaram, que já sabem o que quer, que já sabem o que significa a cruz. E daqui a alguns minutos nós vamos descer as águas do batismo, e isso é uma publicação de fé. Eles estão publicando para a igreja, uma autoridade espiritual, que eles creem no nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Mas, eu não me apresentei, sou pastor aqui dessa igreja, estou aqui pela graça do Senhor liderando essa igreja. Pastor Johnny, juntamente com a minha esposa, pastor Elise, toda a nossa família, servimos ao Senhor aqui neste ministério, até que o Senhor nos sustente. O dia que Ele falar, chega, senta, que agora vem outro, tranquilo, nós continuamos amando o Senhor e adorando a Ele. Mas você que veio assistir o seu ente querido, o seu primo, parente, cunhado, irmão, esposo, tem até neto. Cadê a avó? Erga a mão aí, vó. Está ali, ó. Recebi uma oração forte dessa irmã, quase 50 anos, mais de 50 anos de batismo e conversão, irmão. Você tem que sentar e ouvir alguém. Essa é aquela história que a gente conta, que é as tias do coque. Está aí uma presente dentro da nossa comunidade hoje. Oração forte. Hoje um neto dela vai descer as águas do batismo. Mas você achou que ia ser somente assistir o batismo. Não, tem uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Amém? Eu quero que antes de nós ir para a nossa palavra, eu não quero me alongar muito, quero ser bem rápido e objetivo, mas quero que Deus fale ao seu coração. Eu quero te desafiar essa noite a fazer uma reflexão comigo. Se você se deparasse com alguém muito importante, mas alguém pouco importante não, alguém muito importante, o que você pediria? O que você suplicaria? Uns estão pensando lá atrás, já deu um grito lá, Neymar. Não, irmãos, Neymar ele é importante, mas por conta do que ele ganha, por causa do salário dele. O que você pediria para alguém muito importante? Um presidente dos Estados Unidos, um presidente da Rússia, alguém extremamente importante, prefeito da sua cidade, se você pudesse almoçar com ele. E eu, na última eleição, tive a oportunidade de orar pela nossa autoridade, o prefeito Rodrigo Achiuchi. Mas eu quero dizer para você, se você se deparasse com alguém extremamente importante, o irmão atrás falou Steve Jobs, já morreu, irmão, você não vai encontrar ele nem tão cedo, aleluia. Mas se você encontrasse com alguém muito importante, o que você pediria? Mas não poderia ser alguém pouco importante não, o que você pediria? Fica com essa pergunta na sua cabeça, não responda, não cutuque o irmão do lado, você não vai falar para o irmão do lado, eu quero falar para você, o que você pediria? A Bíblia vai falar em João capítulo 3, versículo 16, um versículo que eu amo muito. Já abre aí esse versículo, João capítulo 3, versículo 16, que para mim esse versículo ele explica praticamente a Bíblia inteira.
A Bíblia vai dizer, João capítulo 3,16, e eu consultei pelo menos 10 versões diferentes. Ver se alguma versão falava algo que estava fora do contexto. Mas todas as versões, a ARC, a Bíblia da Congregação Cristã do Brasil, a King James, a NVI, todas vão falar a mesma coisa. E quando a Bíblia, ela não muda o sentido, não muda ali os significados, você tem que parar e olhar com profundidade. E a Bíblia vai dizer em João 3,16, em qualquer versão, é um versículo muito universal, em qualquer versão vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, algumas versões vai falar único e unigênito é a mesma coisa, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se você não se decidiu se batizar ainda, você está namorando o Evangelho, olhando para a cruz e tentando entender por que você está aqui. E hoje Deus vai falar ao seu coração, eu não tenho dúvida disso. Porque João capítulo 16 vai dizer assim, que nós estávamos destinados ao lamaçal da perdição, ao lamaçal do inferno. E por que muitas igrejas hoje não enfatizam, não falam sobre o inferno, não falam sobre a eternidade? E nós só teremos dois caminhos, a eternidade com o Senhor ou a eternidade no inferno, não tem como. Nós somos sim, irmãos, uma igreja um pouco mais contemporânea, parede preta, umas iluminação, o pastor hoje não está de terno e gravata, ok, mas nós não podemos abrir mão de falar que existe uma eternidade, ou é céu ou é inferno. Em João capítulo 3,16, ele é enfático quando ele diz, nós estávamos indo, o nosso caminho era o lamaçal do inferno, nós estávamos destituídos ao inferno. Ou seja, quando a Bíblia fala, Deus enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que vocês vão se espantar e não é heresia. O batismo não salva. O ato do batismo não salva. O que salva é a fé, o que salva é crer. O que salva é você publicar a sua fé. Quando diz ali, João capítulo 3,16, vai dizer que Ele amou o mundo de tal maneira. Eu quero voltar um pouquinho lá atrás do Éden e contar para vocês em 5 minutos uma história que vai fazer sentido para você. Quando a gente voltamos lá no Éden e tinha ali 2 plantas, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. A árvore da vida era o próprio Senhor Jesus. Irmãos, presta bastante atenção aqui, que isso vai fazer sentido para você. A árvore da vida, tudo no Velho Testamento apontava para Jesus. E muitos leem o Velho Testamento como uma coisa antiga. Não vê Jesus, não vê o agir de Jesus no próprio Velho Testamento. Mas do Velho Testamento, muitas coisas, quase 100% apontam para a vida de Jesus. E olha que interessante, a árvore da vida estava no jardim do Éden. Mas a serpente, a astuta serpente, oferece para Adão, oferece para a mulher, e a mulher ilude o próprio marido, Adão, e Adão come do fruto. E deixa eu te falar, se você tem iPhone, a Bíblia em momento nenhum ela fala que é uma maçã. Eles falam que eles comeram da árvore proibida. E quando eles comem dessa árvore proibida, o homem deixa, o ser humano, algumas versões vão falar que o ser humano, ele deixa de ser triuno, porque o homem era formado de corpo, alma e espírito. Não é novidade nenhuma para você que Deus descia todas as tardes, ia ter com Adão, ia ter comunhão com Adão. Eu fico imaginando, Deus descendo para ali tem um happy hour com Adão, conversar, bater papo com Adão. Adão, o que você fez hoje? Adão, em que nome de bicho, de animal que você colocou já, Senhor? Hoje eu olhei para a onça e coloquei onça. Porque Adão tinha comunhão, Adão era triuno, o próprio Deus habitava dentro de Adão. Adão, ele tinha comunhão com Deus. Mas quando eles pecam, quando eles caem, um abismo é montado, e aqui está Deus e aqui está Adão. Adão não pode mais ter comunhão com o Senhor. E quando Deus ele desce novamente para ter comunhão, para perguntar para Adão, Adão se esconde. Mas se esconder de Deus, porque Deus ele é onipresente.
Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele está em todos os lugares. Por que Adão se escondeu? Adão se escondeu porque Adão já tinha uma ordenança da parte do Senhor. Porque Deus falou para Adão, Deus falou para o homem, você que é homem, que precisa se posicionar. Deus falou para Adão, se você comer desse fruto, você morre. Repita assim comigo, morre. Agora deixa eu te perguntar, Adão morreu? De novo, Adão morreu? Não, fisicamente ele não morreu. Mas o espiritual dele acaba ali. O homem, a partir desse momento, ele só vai ter corpo e alma, ele só vai ter as suas vontades. O espírito foi retirado de Adão. Adão não pode mais ouvir a voz do Senhor. Adão não pode mais ter ali o que ele tinha todas as tardes com o Senhor. Adão não pode mais ter comunhão com o próprio Deus. E ali eu fico imaginando, irmãos, eu me converti de verdade, em 2011, quando eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Embora tenha nascido em berço evangélico. Quem nasce em berço evangélico, e se você for comprar um berço, não está escrito lá berço evangélico. Crente tem que nascer da cruz. E eu nasci da cruz em 2011. E quando eu olhava e sempre li bastante, tentava achar respostas na palavra, eu sempre achei que Deus ficava procurando, ficava procurando a solução para a humanidade. Por isso que eu indico para você, leia a Bíblia e deixe a Bíblia te evangelizar, não evangelize ela. Porque eu achava, na minha cabeça, na minha inocência de novo convertido, que Deus, ele achou que as coisas chegariam ao fim. A humanidade estava acabada. A humanidade agora não tem mais o que fazer. E na minha cabeça eu li, irmãos, e 2023 agora é a 8ª vez que eu li a Bíblia. Pela honra e glória do Senhor, é a 8ª vez que eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu achava, e eu quero trazer essa clareza para você, que Deus, ele nunca esteve perdido. Deus, ele nunca perdeu a mão. Deus, ele nunca perdeu a situação. Deus, ele nunca precisou corrigir a rota. Ele sempre teve Jesus como propósito. E nessa mensagem de hoje de batismo, de festa, você precisa entender isso. Sabe, eu achava na minha cabeça, na minha leitura, na minha exegese ali, na minha interpretação do meu texto, eu achava que Jesus era advogado, ele não deixou de ser o advogado, ele continua sendo o meu e o seu advogado. Eu achava ali, quando eu li a Bíblia, que Jesus chegou em Deus e falou, olha, não destrói a humanidade não. A humanidade, ela precisa de uma segunda chance, porque está escrito que se haver um justo, o Senhor não pode destruir a terra. Eu imaginava que Deus estava perdido, que Deus começou a procurar, a passear na terra e falou, Abraão, é você, Abraão, que vai fazer a nova aliança, é você, Abraão, que vai novamente restituir a comunhão com o homem e Deus, porque existia esse abismo, porque o homem pecou, o homem errou. E eu achava na minha cabeça, eu achava na minha leitura que Deus estava procurando alguém. Embora Abraão, irmãos, o pai da fé, Abraão, sabe, um homem espetacular, um homem incrível, mas não poderia ser Abraão. Presta bastante atenção, que em 10 minutos eu vou contar essa história para você, que é a minha história e a sua história, porque a Bíblia, ela não foi escrita para você, a Bíblia não foi escrita para mim, a Bíblia foi escrita de mim, a Bíblia é sobre mim, a Bíblia é sobre você. E quando nós, sabe, espiritualizamos que não é para espiritualizar, nós mesmos ficamos perdidos na nossa homilética, na nossa interpretação. E eu achava que Jesus, eu achava que Deus, o Pai, o nosso Pai eterno, precisava de um libertador. E eu falava assim, não, se Davi não tivesse errado, poderia ser Davi. Sabe, eu posso falar para você aqui, grandes homens de Deus que fizeram maravilhas, mas nenhum desses homens poderia novamente ligar o homem ao próprio Senhor. Nenhum homem poderia ligar. Nenhum homem era capaz de ligar. Não é porque ele não era um homem fiel. Não é porque ele não era um homem sábio. Quando Deus precisava falar com a humanidade, ele vinha através de uma voz.
Foi assim com Samuel. Foi assim com Moisés. Deus falava, mas Deus não poderia se apresentar novamente, por conta de uma promessa. Quando, presta bastante atenção, eu gostaria que as crianças prestassem atenção, porque elas estão conosco aqui hoje, elas aprendem isso na classinha. Sabe, pai, tem dia que você vai tomar um baile do seu filho na classinha. Tudo isso é a teologia que as tias e os tios explicam na classinha, sobre o plano da salvação. E as crianças estão de zóio arregalado, assistindo, porque elas assistem isso na classinha, eu dou aula na classinha, por conta de uma promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15, abre comigo, essa é a palavra, não vamos abrir mais a Bíblia, essa é a palavra. Até agora só foi introdução. Gênesis capítulo 3, o versículo é o 15, e eu nem abri a minha Bíblia aqui ainda, eu vou ler na NVI. Gênesis 3, capítulo 15. A minha Bíblia, essa NVI, ela é bem simples, fácil de entender. Diz assim: porém, todos acharam? Porém, inimizade entre a mulher e a descendência, e o seu descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você ferirá o seu calcanhar. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Essa aqui, se você não sabe, é a primeira profecia da Bíblia. É a primeira vez que Deus fala que vai acontecer algo. E os próprios homens de Deus, Noé, Deus resolve recomeçar, fazer uma aliança através de Noé. Deus ele renova a aliança novamente através de Abraão. Mas se você também entendia, igual eu entendia, que Deus estava procurando homens aqui na terra, homens que pudessem, que fossem capazes de ligar o homem novamente à eternidade, você também pensou erradamente igual eu. Esses homens, irmãos, eram homens de Deus, mas eles não poderiam, por conta de uma situação, por causa de uma questão, a descendência e o pecado adâmico, e eu e você nascemos com esse pecado, e Deus, ele nunca, jamais ele esteve perdido, jamais ele procurou corrigir rota. Talvez você olhou ali, Isaías capítulo 6, ali a partir do versículo 15, quando ele diz assim, não tem quem enviar, envia-me a mim. Aquilo foi uma visão de Isaías. Isaías que estava falando, Senhor, envia-me a mim, eu tenho lábios impuros, mas eu quero fazer a tua obra. Ali foi a visão de Isaías, não tinha nada a ver com Jesus. Muitas e muitas vezes pregações acabaram confundindo, achando que Deus estava perdido e precisava de um Salvador. Deus estava perdido e precisava de alguém, de um libertador aqui. Não, nada disso era verdade, nada disso você entendeu como verdade, porque os planos e os propósitos de Deus, desde quando ele findou o mundo, desde a fundação do mundo, ele já estava preparado. O plano e o propósito de Deus era mandar o seu único filho para morrer por mim, para morrer por você. E o plano dele vai começar a se cumprir através de uma jovem chamada Maria. Deus, ele olha para a humanidade, ele fala com ele mesmo, é agora que eu vou descer até a terra, é agora que eu vou, de corpo, alma e espírito, mostrar qual é o propósito de cada um de vocês e cada um de quem está neste mundo. Este é o momento, e ele vem, Mateus capítulo 1, ali a partir do versículo 11, 12, o anjo chega até Maria, uma virgem, chega até Maria e diz, você será mãe do Salvador, você será mãe, e você engravidará do Espírito Santo. E Maria, se você não sabe, quando uma mulher, ela fica grávida, o próprio ventre dela, é injetado ali o sêmen, é injetado ali o espermatozoide, e ela é usada como fosse um vaso.
E a própria alimentação dela alimenta o feto. E exatamente isso que aconteceu através da vida de Maria. Agora você começa a entender por que Deus não poderia usar Abraão, Davi, Jacó, Moisés, Samuel, porque todos nós, iguaizinhos a eles, tinham a descendência adâmica. Então Deus ele precisava, através do Espírito Santo, engravidar uma jovem, uma mulher pura, para que ele fizesse dela um vaso, e ela, a partir daquele momento, pudesse gerar o Salvador. Ela passa ali 9 meses de gestação. Esses 9 meses de gestação, o seu marido José, eu estou contando para você, irmãos, mas isso aqui dá umas 3 horas de ensino e ministração. Eu quero que você entenda por que esses irmãos descerão hoje as águas do batismo, o que é que eles entenderam, o que é que foi revelador hoje e tem sido no espírito e no coração deles. Então Maria começa uma gestação de 9 meses. Jesus não poderia ser gerado da descendência de Abraão. Por quê? Porque todos esses homens tinham um espírito vazio. Todos esses homens não poderiam, por mais que fossem homens de Deus, não poderia gerar o Filho de Deus. Agora, o mundo vai conhecer o segundo Adão. Repete assim comigo, o segundo Adão. O segundo Adão, ele vem com corpo. Ele vem com alma, ele vem com espírito. E Jesus começa a ser gerado no ventre de Maria. Por que ele é chamado o segundo Adão? Porque a partir de agora, ele vai ter a oportunidade de restaurar o que o primeiro Adão destruiu. E deixa eu te dar uma informação, e o diabo e Satanás sabia de tudo isso. Satanás, quando ele vê os planos e os propósitos de Deus sendo colocado em prática novamente, ele fica desesperado. Ele tenta destruir e usa a vida de Pilatos. E tenta destruir todas as crianças de 2 anos para baixo. Não foi em vão que José foge ali de Nazaré e vai para um lugar onde eles não poderiam achar ele. Deus ele preparou algo para o nosso Salvador vir. Agora eu quero que você preste atenção na primeira pergunta que eu fiz para você. Se você encontrasse com alguém muito importante, o que é que você pediria? O segundo Adão agora vai cumprir os planos do Senhor. Eu estou tentando te mostrar, eu estou ministrando na sua vida que Deus ele nunca teve perdido. Talvez você está vivendo uns dias difíceis da sua vida e achando que Deus perdeu o controle da sua vida. Se Ele não perdeu o controle da humanidade, se Ele não perdeu o controle e vendo a própria humanidade, a criação dele e no destino ao inferno, Ele projetou, Ele programou tudo para que Jesus nascesse de Maria. E Satanás ele não se conforma, e ele arruma estratégias de todas as formas, porque ele sempre teve inveja da criação de Deus, da imagem e semelhança de Deus. E ele sabia que o segundo Adão, vindo de corpo, alma e espírito, se Deus tem um plano, Satanás também tinha um plano, e o plano de Deus começa a se concretizar a partir do Filho dele. Ele manda o seu único Filho, por isso que eu amo, Rafa, eu amo esse versículo. Ele manda o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os planos e os propósitos dele começam a se cumprir, e agora Maria vai dar luz. Presta atenção. Maria vai dar luz àquele que ia consertar tudo o que o primeiro Adão fez. Ele, como segundo Adão, Romanos vai falar, por conta do erro de um só homem o pecado entrou no mundo, mas por conta do sacrifício de um só homem todo o pecado foi retirado do mundo. Este é o segundo Adão. E agora esse homem passa a ser abençoado, o unigênito. Por que ele era unigênito? Ele era o único Filho de Deus. Mas por conta de ele aceitar, por conta de ele ir para o sacrifício da cruz, ele não passa mais a ser unigênito, ele é o primogênito, porque depois viria eu e você, esses irmãos que irão se batizar. Esse é o plano e os propósitos de Deus. Mas o que eu quero chamar atenção hoje para você, para mim essa palavra chama muita atenção. Maria permitiu que o Filho de Deus fosse gerado no ventre dela. Agora você está se perguntando, pastor,
saiu do contexto, porque eu sou homem. Como é que eu vou gerar um filho dentro de mim? Você vai entender essa mensagem. Você pode gerar sim o Filho de Deus dentro de você. E Satanás, muito confuso, vê que os planos e os propósitos de Deus começam a se concretizar. Cristo vive nessa terra que eu e você estamos pisando. Cristo vive respirando o mesmo ar que eu e você estamos respirando. Até 33 anos, 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, ele começa em Caná da Galileia. Antes ele se batiza, vai até o Rio Jordão, entra na fila de João Batista e se batiza. Cumpre a lei, porque ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E ele cumprindo a lei, ele se batiza. Quando ele se batiza, de forma corpórea, uma pomba senta no ombro dele e uma voz vem do céu: esse é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. E ali ele é conduzido pelo Espírito ao deserto e é tentado pelo diabo. E ali começa o ministério de Jesus. E ele vai para Caná da Galileia e faz o primeiro milagre na vida dele. Assim foi a vida do meu e do seu Salvador. Agora, ele vai cumprir. E aqui nós vamos para o fechamento dessa mensagem. Aqui ele vai cumprir os planos e os propósitos do Pai. Aqui ele vai cumprir tudo aquilo que Deus traz como ordenança para ele. Em momento nenhum, Deus ele corrige a rota. Agora, assassinaram Jesus. Nossa, mas aí quando você assiste o filme do Mel Gibson, você fala: nossa, ele era tão bonzinho. Jesus era tão legal. Por que fizeram isso com ele? Quantas pessoas já choraram e se emocionaram no filme do Mel Gibson com dó de Jesus? E os soldados, usados no propósito, crucificam Jesus. E Deus, ele cega os próprios religiosos ali da época. Porque, irmãos, ele foi para a cruz sem pecado nenhum. Ele foi para a cruz sendo inocente. Mas em momento nenhum ele abortou o propósito que ele veio cumprir na minha e na sua vida. Eu fico imaginando quando cai a primeira gota de sangue do meu e do seu Salvador que tocou aqui embaixo. Obrigado, irmão. Que tocou aqui na terra. Quando a primeira gota de sangue, quando ele está ali sendo massacrado, quando ele está sendo ali pisoteado, quando a primeira gota cai aqui nessa terra, o que passa no meu espírito é a seguinte coisa: ele está começando a restaurar tudo aquilo que o primeiro Adão jogou fora. E ele não desanima, e ele vai, antes disso ele vai para o Getsemane. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter falado: pai, eu não vou aguentar, me leva de volta para o seu trono. Porque ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Agora, o que você precisa entender essa noite, que para haver ressurreição precisa haver morte. Esses irmãos irão morrer para o mundo e nascer para Cristo daqui a alguns minutos. Mas para que eles pudessem, tivessem a oportunidade de fazer isso, Cristo precisou morrer primeiro no lugar dele. E ele veio aqui para cumprir a promessa do Senhor. Não precisa abrir, mas a Bíblia vai falar em Atos capítulo 1: contudo, recebereis poder, e o Espírito Santo vai descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele vai para a cruz, ele é crucificado e sobe novamente aos céus, mas ele deixou uma promessa, que é a promessa que viria poder do alto. Eu, irmãos, daqui a alguns minutos, juntamente com a pastora Elis, iremos batizar 4 vidas. Nós podemos batizar eles na água do batismo, mas quem batiza no Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Jesus, porque existe uma promessa. E essa promessa é para mim, é para você, essa promessa é para a igreja. E ele disse, André, ele disse a seguinte coisa: eu vou para o meu Pai, mas fica em Jerusalém, que eu vou enviar poder, eu vou enviar power, eu vou enviar dínamos, eu vou enviar poder no alto para vocês. E eles ficam esperando,
esperando essa promessa, e se reúne na casa de João Marcos e começa em oração. E eles começam: Senhor, se o Senhor não vier, nós não podemos ir. E eles começam a clamar, e sente aproximadamente 120 pessoas. A Bíblia não é muito específica, mas 120 pessoas começam a buscar poder do alto, porque existia uma promessa que ele viria. E de repente, Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus batiza os 120 pessoas que estavam ali através do batismo de Pentecostes. Esse batismo nós estamos encerrando. Esse batismo no Pentecostes, 120 pessoas agora se transformaram nas 120 Maria, que agora vai começar a gerar o Espírito Santo de Deus dentro dele. Vai começar a gerar o próprio Filho, vai ser gerado dentro daquelas 120 pessoas que estavam ali. Irmãos, agora ele não é mais o unigênito, ele deixa de ser o único e vira o primogênito, mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o milésimo, pode ser eu e pode ser você. Quando ele vai, ele promete que o Espírito Santo viesse aqui, tomasse a igreja. Você não precisa ter os olhos verdes, você não precisa ter chapinha no cabelo, você não precisa ter dinheiro na conta, você não precisa morar nos Estados Unidos ou na Alemanha. Você não é sobre quem você é sobre quem você busca, é sobre quem você está gerando. Homem não fica grávido, é verdade, mas quantas e quantas pessoas estão anos-luz grávido ou grávida de Jesus e nunca manifesta Jesus? Quantas e quantas pessoas têm a oportunidade de entregar a vida para Jesus, mas retrai, fica vários e vários anos e não decide, sabe? Tem a oportunidade de colocar a vida em ordem, tem a oportunidade de receber Jesus, porque Jesus não é um produto, nós não oferecemos Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não é que ninguém vai, Ele era o próprio Deus. E quantas pessoas, irmãos, não estão se importando com isso. Agora você lembra da primeira pergunta na introdução dessa mensagem? Se você encontrasse uma pessoa extremamente importante, o que é que você pediria? Essa pessoa importante, bate no peito, essa pessoa importante é você mesmo. Essa pessoa importante é com você que Deus está falando, é com você que o Espírito Santo está falando. A Bíblia vai falar que a humanidade, essa geração, geme, grita pela manifestação dos filhos de Deus. Eu quero te chamar a atenção para algo. Quero te chamar a atenção para algo. Presta atenção no que eu vou te falar. Quantas e quantas pessoas têm a oportunidade de gerar o próprio Cristo e não gera? Quantas e quantas pessoas têm a oportunidade, depois de 9 meses, de manifestar o próprio Cristo e não faz? Reflita nisso. Você vai entender o porquê. Quando Jesus, ele vai aos céus, alguns dos seus discípulos veem ele subindo aos céus, alguns voltam a fazer a mesma coisa, outros voltam a pescar, mas eu louvo a Deus,
Porque muitos vão para a casa de João Marcos orar e buscar a presença do Senhor, buscar dínamos, buscar poder. Presta atenção nisso. Sabe, irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, a cada 8 segundos, morre uma pessoa sem a oportunidade de conhecer a Cristo. A cada 8 segundos, uma jovem é estrupada por um maníaco, por um bandido. Mas Cristo não consegue nascer. A cada 8 segundos, uma criança de 5 anos, de 6 anos, é estrupada, violentada. Mas o que nós estamos fazendo como igreja? O que nós estamos fazendo como instituição? O que nós estamos fazendo como pai de família? Se nós temos Cristo manifestando e manifestado dentro de nós. E aí nós culpamos a polícia militar, culpamos o governo, culpamos. Tem que ter cadeia, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que ter uma igreja que manifesta os filhos de Deus. Porque essa geração geme pela manifestação dos filhos de Deus. Eu não sei se isso faz sentido para você. Eu não sei se isso começa a fazer sentido dentro do seu espírito, irmãos. Não é uma questão de nós fazermos batismo ou não fazermos batismo. É uma questão até quando nós vamos ficar gerando. Eu estou querendo desafiar você a olhar para a vida de Maria. Ela aceitou que Cristo fosse gerado dentro dela. Eu estou te perguntando essa noite, até quando o Cristo apenas ele vai ficar dentro de você? Tá bom. Eu pedi para eles colocar um som para te incomodar. Quem é ao vivo às vezes sai fora do contexto, mas eu acho que te incomodou. Gritou dentro dos seus ouvidos. Mas a cada 8 segundos, a humanidade sendo dilacerada, não te incomoda nem um pouco? A mim me incomoda. Sabe o que é intercessão? Intercessão é quando você começa a orar pela vida de alguém, sem você ter o mínimo de contato com esse alguém. Isso é só para quem manifesta a presença e manifesta o Filho de Deus. Eu decidi, irmãos, na minha vida, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, Salmos 37:5 diz assim: entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, que Ele tudo fará. Quando eu entreguei a minha vida, eu falei: Senhor, o Senhor vai nascer dentro de mim. Demorou alguns tempos, demorou alguns meses, mas eu entendi o que é manifestar a presença do Senhor, manifestar o Filho de Deus, que a cada dia nós possamos e passamos a ser parecido com Ele. Sabe, Ele foi o primogênito, depois Ele foi o unigênito, depois o primogênito, mas o segundo, o terceiro, o quarto é eu e é você. Eu não sei, pode colocar um fundo aí, nós já estamos encerrando e já vamos para o nosso batismo. Eu não sei como você tem vivido os seus dias. Talvez você veio até essa comunidade pela primeira vez e sem muito saber o que ia acontecer. Sabe, irmãos, eu sempre orei ao Senhor dizendo a seguinte coisa: não me deixa socar Jesus de goela abaixo na vida de ninguém. A paixão que eu tenho, o amor que eu tenho por Jesus, em pregar e falar sobre a vida dele, eu faço tudo isso por amor, eu faço tudo isso por muita paixão. Que cada dia Cristo venha ser manifestado na sua vida, que a cada dia você olhe para a vida de Maria, ela gerou o Salvador, ela gerou o próprio Cristo. Eu não sei como você tem vivido os seus dias, como você tem vivido as suas temporadas. Eu quero que você fique de pé neste momento. Quero orar pela sua vida. A Bíblia vai falar, Romanos capítulo 8, versículo 19, a Bíblia vai falar: a criação guarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus.
Tem filhos de Deus aqui essa noite? Não, vou perguntar de novo. Tem filhos de Deus aqui essa noite? A criação, o que é essa criação? A criação é a humanidade. Por isso que João 3,16 vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira, sabe, Ele amou o mundo de tal forma, que Ele deu o seu Filho amado. Agora a minha pergunta para você é: o que é que você está fazendo? O que eu estou fazendo como igreja? O que eu estou fazendo como filhos de Deus? Se a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, sabe, hoje você pode sair daqui batendo no seu peito e dizendo: eu sou filho amado de Deus, eu sou filho amado de Deus. Esses irmãos, 4 irmãos, irão descer as águas do batismo. Eles decidiram que eles vão fazer uma aliança com o Senhor. Eles decidiram que a vida deles a partir de agora não é mais deles, a vida deles a partir de agora é do próprio Senhor. Sabe, irmãos, o batismo é uma confissão de fé. Só que antes dessa confissão de fé, já houve uma crença no coração, já houve uma fé dentro do coração, porque eles entenderam através da palavra do Senhor. Sabe, é o momento que você tem essa noite, é a oportunidade que você tem essa noite, de também entregar a sua vida ao Senhor. Falar: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Eu quero ser uma das pessoas parecida com Maria. Eu quero também gerar o Filho de Deus. Eu quero também ser gestante do Filho de Deus. E também quero que o Senhor manifeste. Eu quero colocar esse Cristo que está dentro de mim para fora, através da manifestação do teu poder, do dínamos, do power que vem do céu. E isso, irmãos, eu não consigo fazer por você. Nós iremos batizar esses irmãos, mas quem batiza no Espírito é o próprio Espírito Santo de Deus.